E em relação aí ao que os Estados Unidos expõem sobre os motivos para a prisão, né, para tirar Nicolás Maduro da Venezuela e levado até agora para local insabido, incerto, a procuradora dos Estados Unidos, a procuradora-geral dos Estados Unidos, quer ver? Vamos lá, deixa eu procurar aqui, que eu tento. Ela publicou um tweet dizendo o seguinte: Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores, foram indiciados no Distrito Sul de Nova York. Nicolás Maduro foi acusado de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos contra os Estados Unidos. Em breve, eles enfrentarão toda a severidade da justiça americana em solo americano, em tribunais americanos. Em nome de todo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, gostaria de agradecer ao presidente Trump por ter a coragem de exigir responsabilização em nome do povo americano. Um enorme agradecimento às nossas bravas Forças Armadas. Enfim, esse tem sido o discurso dos Estados Unidos contra o governo de Nicolás Maduro. Eles taxam o governo de Nicolás Maduro como um governo narcoterrorista. Claro que a gente tem que lembrar que, como pano de fundo aí, a gente tem a questão do petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e ali, né, pertinho dos Estados Unidos, claro que tem todo esse interesse. A gente tem para soltar para você agora um vídeo que foi gravado pela Daniela Lima, com algumas apurações sobre essa ação na Venezuela. Vamos assistir o que disse a Daniela Lima pra gente. Olá, muito bom dia a todos vocês que estão aqui com a gente no All News, nessa edição especial, dia histórico, um ataque sem precedentes dos Estados Unidos à Venezuela e a alegada captura pelo governo americano do ditador Nicolás Maduro e sua esposa. O governo brasileiro foi pego totalmente no contrapé diante do que aconteceu e agora políticos da direita e da esquerda estão tentando analisar os impactos dessa ação inédita, repito, de Donald Trump. De saída, dizem que ainda é muito cedo para traçar um panorama sobre o futuro da Venezuela. É preciso entender, e há especulações sobre isso, se houve uma negociação do governo americano com pelo menos parte das Forças Armadas venezuelanas que dão suporte a Nicolás Maduro. Mas de saída, o que aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizem é que essa ação em solo latino-americano reforça a preocupação ou o temor de que haja uma intervenção direta ou indireta dos Estados Unidos na eleição presidencial deste ano. Direta como? Há risco de ataque? Não é disso que se trata, mas de declaração de apoio a candidato A ou B. A direita latino-americana está de fato muito oriçada. De onde eu falo aqui agora, em Buenos Aires, houve manifestação favorável do presidente Javier Milei. Ele falou a rádios locais parabenizando a ação dos Estados Unidos. E claro, né, isso vai se espalhar nas redes sociais da nossa direita. Vem aí, portanto, já uma previsão de que a ação dos Estados Unidos na Venezuela vai ser pauta na eleição presidencial de 2026. Há ainda, gente, uma preocupação muito evidente com a saia justíssima que essa ação na Venezuela coloca o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tem mantido boa relação com Donald Trump, conseguiu reverter parte substantiva do tarifaço, findou ali durante as negociações também com a imposição da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo e sua família, além dos negócios, claro, do escritório da família. E para manter essa boa relação, o Lula vai ter de andar numa corda muito bamba, muito fina. Não há como, à luz do direito internacional, justificar a ação armada na Venezuela e a captura do Nicolás Maduro. Essa é uma opinião praticamente unânime entre os especialistas, e eu nem estou falando aí de aliados ou não do governo. Mas Lula vai ter de dizer isso sem ofender o presidente dos Estados Unidos. E pior, sem parecer que está defendendo a pessoa de Nicolás Maduro e não a soberania do solo venezuelano. Ou seja, o governo chama uma reunião, vai haver uma conversa para definir o tom. A expectativa agora é de que Lula faça
uma defesa do direito internacional, das observações do que diz a ONU a respeito desse tipo de ação com bombardeio e captura de líderes internacionais, como foi uma ação muito forte, segundo o próprio Trump classificou, com um bombardeio em diversas áreas estratégicas de energia e também a prisão ou a captura, porque Nicolás Maduro está sendo levado, aparentemente, segundo uma fonte da CNN, para ser julgado em Washington, teria dito Marco Rubio. Então, a corda do governo agora está bem esticada, do governo brasileiro. O Lula está numa saia não justa, mas justíssima, porque precisa tanto defender a América Latina como um território de paz, mas sem parecer que com isso está validando a ação de Nicolás Maduro. É importante a gente lembrar que o presidente brasileiro não reconheceu a legitimidade da eleição do venezuelano, que não apresentou provas de que teria vencido o pleito, o que ajuda aí, nesse momento, a balizar. Porque, claro, já se sabe, o episódio vai ser muito explorado pela direita, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Aí a Daniela Lima, nessa participação especial, nessa nossa cobertura aqui no canal UOL, no UOL News especial, cobrindo o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Gente, esse ataque americano, só para vocês terem uma ideia do contexto histórico em que ele se encaixa, é a intervenção mais direta dos Estados Unidos na América Latina desde a invasão do Panamá em 1989. Essa invasão que derrubou o general Manuel Noriega na época. Então, desde 1989, não havia uma intervenção militar com essa dimensão aqui na América Latina. Uma apuração que eu fiz dá conta de que militares do alto comando militar aqui do Brasil foram informados agora de manhã que Nicolás Maduro teria sido levado para Porto Rico. Mas isso não foi confirmado por nenhuma fonte do governo americano, nenhuma fonte do governo venezuelano. Nicolás Maduro permanece desaparecido. É que os militares costumam se comunicar, têm seus canais de comunicação e receberam essa informação. A gente segue acompanhando, isso ainda não é uma comunicação oficial, tá, gente? Ronilson, desculpa te deixar esperando esse tempo todo, é que os fatos vão chegando, mas à luz de tudo isso, de tudo que a Daniela também nos falou, queria sua primeira análise aqui no All News. Mauro, eu acho que as análises vão dando conta, primeiro, super justificado, né? As coisas vão acontecendo, é um mundo sem roteiro, né? Eu acho que as primeiras análises dão conta disso, né? Acho que já está todo mundo, acho que é ponto pacífico, enquanto que essa ação dos Estados Unidos, né, essa ordem do Donald Trump, ela invalida o direito internacional ou diz um grande dane-se para o direito internacional. Acho que isso é ponto pacífico. Os questionamentos com relação às razões, às reais motivações dessa invasão. Por isso eu quero, inclusive, ampliar um pouco, né, essa perspectiva para a gente poder pensar um pouco desse modus operandi do Donald Trump nesse segundo mandato, né? Desde o início do seu mandato, né, está completando o ano agora, né, tanta coisa já aconteceu, mas é interessante como o Donald Trump realmente ele adotou, sobretudo essa perspectiva do terrorismo, não como categoria, né, uma categoria a qual ele quer enfrentar, mas o terrorismo quase como uma linguagem. Eu acho que a gente já tem um conjunto de fatores para a gente poder pensar como o Donald Trump fez esses 2 pesos e 2 medidas, né, com determinados países, sobretudo do norte global, da Europa ou ali do seu vizinho, Canadá. Os Estados Unidos o Donald Trump faz uma conversa numa linguagem que é sobre paz, que é sobre comércio, que é sobre democracia. A ideia, né, de anexar o Canadá, essa ideia esdrúxula, né, faz uma provocação de anexar o Canadá por causa das desvantagens dos Estados Unidos com relação ao Canadá, anexar a Groenlândia, essa mediação com relação à guerra entre Ucrânia e Rússia, que não dá em nada, né, acordos de idas e vindas, ou levar a paz para Israel, pensando na Palestina, mas, sobretudo, a preocupação de Donald Trump é com Israel. Mas, para grande parte do sul global, América Latina incluída, a linguagem de Donald Trump é a linguagem do terrorismo, né? Ele assume a imagem de narcoterrorismo na América Latina, assume a imagem do terrorismo, sobretudo no continente africano. Então, é com a linguagem do terrorismo que ele lida com o México, que ele lida com a Nigéria. Agora, nesses casos recentes, né, de ataques, embora
grande parte da sociedade nigeriana, do presidente nigeriano dizendo que os ataques terroristas que têm assolado o país têm atingido a população de uma maneira geral, e Donald Trump tenta se concentrar na perseguição aos cristãos, como só os cristãos estivessem morrendo. Os terroristas que estão na Palestina, né, acolhendo ali o Hamas, terroristas na África do Sul. Donald Trump chegou a dar a categoria para os brancos sul-africanos, quase que os únicos imigrantes a serem recebidos nos Estados Unidos, né, como refugiados, vindo de uma grande perseguição, genocídio branco, é o que dizia Donald Trump. Então, a linguagem de terrorismo para grande parte do sul global e uma linguagem de paz e de democracia para os seus parceiros do norte global, países que ele entende que têm algum poder bélico para fazer algum tipo de equiparação. Então, eu estou falando dessa questão da linguagem, terrorismo como linguagem, para dizer que a gente tem uma grande possibilidade de que isso não pare por aí. O olhar do Donald Trump para a América Latina, com essa linguagem de terrorismo, onde ele tem apoiadores, seja El Salvador, na Argentina, agora o Castro no Chile, o Petro está totalmente enfraquecido na Colômbia, e nós vamos ter eleições próximas, essa nova configuração na América Latina e esse olhar do Donald Trump como um combate ao terrorismo, quase que como um legado do seu mandato, blindando inclusive o próprio presidente das suas crises internas. Isso é outra coisa que a gente pode falar em outro momento. Os Estados Unidos têm uma crise interna que não é pequena, que envolve inflação, que envolve preço de alimentos, aumento do custo de vida, desemprego, etc. Mas isso pode ser outro assunto. E eu queria trazer à tona também, né, algo que foi muito discutido durante as eleições, que é o projeto 2025, foi muito discutido, sobretudo no campo econômico, mas também como o Donald Trump cumpre a cartilha do projeto 2025, que também tem um capítulo importante sobre guerra, sobre o Departamento de Defesa, né? Inclusive essa ideia de que o parlamento, sobretudo o Senado, é muito negligente, leniente, lento para acompanhar o ritmo, as decisões que são necessárias do presidente em momentos de crise, e por isso o presidente precisa ter a possibilidade de tomar decisões mais enérgicas. Não por acaso, né? Donald Trump está ali sempre, de novo, essa ideia do terrorismo, ele tentou emplacar essa lei do inimigo nos Estados Unidos. Aliás, foi com essa lei que ele deportou 137 venezuelanos de volta para a Venezuela. Então, para dizer que nós temos aí um modus operandi, uma linguagem, uma forma de atuar que não vai parar na Venezuela. Não por acaso a gente pode dizer como esses motivos são frágeis, né? Acho que é o que todo mundo fala, o Sakamoto já falou, a Dani Lima colocou ali na sua apuração. E o Sakamoto disse muito bem, se o Donald Trump estiver preocupado com autocratas no mundo que estão violando direitos humanos, o que ele ia ter de destituir do poder em diversos países ao redor do globo é incontável. Então os motivos são frágeis, não tem motivos, não tem justificativa política e geopolíticas que legitimem algo desse tipo, pelo menos não de uma maneira isolada, sem uma cooperação internacional, sem um diálogo internacional. Então, olhar para frente para algo que é muito mais grave, não só de intervenção nas eleições no Brasil, mas de uma intervenção bélica muito mais latente, muito mais agressiva, de uma maneira que há décadas não acontece com relação à América Latina e com relação dos Estados Unidos para o mundo de uma maneira geral.